Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Eu sou a professora Andresa Amorim de Matemática para o terceiro ano. Bom, e hoje eu vou trazer para vocês tabela e gráfico. Bom, na aula passada nós estudamos sobre tabelas e agora nós vamos subir mais um degrau na matemática, que é acrescentar o gráfico. Vamos saber comigo o que é o gráfico? Os gráficos são representações que facilitam a análise de dados. Dados esses, primeiramente, organizados em tabelas, quando se realiza pesquisas estatísticas. Os gráficos trazem muito mais praticidade e entendimento dos dados neles citados. Bom, nós sabemos que quando a gente tem dados, a gente organiza em tabelas. Mas tem uma outra forma também de mais facilidade ainda para analisar esses dados, que são os gráficos. E aqui apareceu uma palavrinha nova que nós vamos aprender, as estatísticas. Preste atenção, a estatística é bastante utilizada em diversos ramos da nossa sociedade, com a finalidade de realizar pesquisas, colher dados e processá-los, analisar informações, apresentar situações através de gráficos de fácil compreensão. Você pode estar imaginando aí, e eu vou desafiar vocês a partir de hoje a entender o que é o gráfico. E eu falo com vocês para pegarem jornais, revistas, onde a gente vê que aparecem muitas tabelas, mas também aparecem os gráficos. E aqui a gente vê que a estatística ela é bastante utilizada para realizar pesquisas. E um exemplo disso nós temos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz vários levantamentos aí em diversos temas, seja ele na educação, seja ele na saúde, principalmente agora com a pandemia, faz os levantamentos de dados, de pessoas, a quantidade de pessoas infectadas, quais as regiões têm mais casos de Covid. Então, esses dados, eles vão ajudar ao poder público a poder investir em saúde, em educação, de acordo com esse levantamento de dados. Você vê como a estatística é muito importante? Agora vamos a um exemplo aqui. Ó. Primeiramente, nós vamos relembrar o que é a tabela. Vocês lembram na nossa aula passada que a gente fez e estudou uma tabela? E ela está aqui novamente para a gente relembrar. Vamos então, junto comigo? O título da tabela, eu tenho linhas que são o corpo, onde estão inseridos os dados que eu fiz o levantamento, as colunas que tem, ó, os cabeçalhos que vão me dizer o que estão nas linhas, os dados que estão aqui que a gente quer saber. E a fonte onde nós tiramos, onde nós retiramos esses dados. Agora preste atenção, se eu quisesse representar esta tabela na forma mais fácil ainda de entender, eu iria representá-la em um gráfico. Vamos ver como ficaria? Olha aqui, gente, o nome está aqui e o gráfico eu tenho dois eixos, vertical, lembra do vertical e horizontal? Então nós vamos aqui, ó, vertical, que está a quantidade, né? E o horizontal, que está os tipos das comidas. E cada coluna dessa vai me mostrar, por exemplo, no espeto. Você lembra que na tabela, vamos olhar na tabela, o espeto teve quantos votos? 15. Então, a coluna do espeto, ela vai chegar até o valor que está na tabela. O gráfico, eu posso olhar para ele e já identificar alguns
algumas informações que, se me forem perguntadas, só de olhar a imagem, eu vou conseguir responder. Vamos ver algumas das questões que a gente pode responder? Vamos analisar os dados? Analisando a tabela juntamente com o gráfico, já podemos responder algumas perguntas sobre a preferência das comidas típicas de festa junina. A primeira, vamos ver se a gente, analisando o gráfico, a gente vai conseguir responder. Letra A, qual a comida típica teve o maior número de votos? Para a gente responder, vamos analisar o gráfico. Bom, a gente sabe que para a gente saber qual teve o maior número de votação, a gente vai perceber qual coluna chegou mais alto, porque daqui nós temos do 0 até o 25. Então, quanto maior ou mais alta é a coluna, quer dizer que ela teve mais votos. Olha lá no gráfico e observa qual coluna chegou mais alto. Muito bem, é a coluna do cachorro quente. E assim nós vamos responder. Cachorro quente. A letra B, olha o que está perguntando. Qual a comida típica teve menor votação? Vamos voltar lá no gráfico. Qual é a coluna, né, que foi mais baixinho, que seja o valor menor, então ela foi bem baixinho. Repara lá no gráfico. Isso mesmo. Olha, essa coluna aqui é a menor dentre as outras. E qual é que ela representa? Qual a comida? Maçã do amor. Nós vamos responder aqui. Maçã do amor. Qual as duas comidas típicas que tiveram a mesma votação, a mesma quantidade de votos? Então, nós vamos analisar o gráfico e tentar enxergar quais são essas duas colunas que chegaram até na mesma numeração, ou seja, na mesma pontuação. Está aqui. Vamos analisar quais são as duas colunas que chegaram até o mesmo valor. Aqui eu já consigo identificar que o espeto e a pipoca, elas tiveram 15 votos, ou seja, a coluna do espeto e a coluna da pipoca, elas chegaram na mesma linha de 15 votos. Então, nós vamos escrever a resposta, espeto e pipoca. E pipoca. Vamos para frente. Atividade. Agora nós vamos fazer para fixar o conhecimento que nós estamos tendo hoje. Número 1. O gráfico corresponde ao número de presentes que cada criança ganhou no Natal no ano passado. Observe-o e responda as questões. Nós primeiro vamos analisar o gráfico. Quais as informações ele está nos passando? Nós sabemos que o eixo vertical, ele está nos dando o número de presente, ou seja, a quantidade de presente que cada criança ganhou. E já na horizontal, o eixo na horizontal, ele está me mostrando o nome de cada criança. E cada uma tem a sua coluna que chega até o número de presentes. Com essa informação, nós podemos responder algumas perguntas. Vamos lá? Letra A. Qual criança ganhou mais presentes? Qual a criança ganhou mais presentes? Então, o que a gente vai analisar? Qual é a coluna que chegou mais alto? Vamos lá? Isso mesmo, foi a coluna que chegou até o 7, que corresponde a Beatriz. Então, nós vamos escrever Beatriz.
Quais crianças, a letra B agora, quais crianças ganharam menos presentes? Ou seja, a coluna, ela foi até o menor número. E a gente aqui pode identificar que foram 2 crianças. Vamos ver? Está aqui a Kátia e o José, que foram a coluna que chegou só até ao número 1. Ó, até que o número 1. Então, vamos escrever Kátia e José. Agora, a letra C. Quantos presentes Beatriz e Ivo ganharam juntos? Então, o que a letra C está querendo? Que a gente some a quantidade de presentes da Beatriz e do Ivo. Professora, como é que eu vou identificar isso no gráfico? Vamos aos nomes das crianças. Vamos achar a Beatriz? A Beatriz está aqui, ó. E qual que é a coluna dela? É essa. A coluna da Beatriz foi até o 7. Então, a Beatriz ganhou 7. E o Ivo? O Ivo está aqui. Olha a coluna do Ivo. A coluna do Ivo foi até o 6. Eu somando os presentes da Beatriz e do Ivo, vai dar 13. Muito bem, porque eu somei os 7 presentes da Beatriz e os 6 presentes do Ivo, que deram 13 presentes. A última questão desse gráfico. Quais crianças ganharam a mesma quantidade de presentes? A gente já observou que teve criança ali que ganhou a mesma quantidade de presente. Vocês repararam que foi a Kátia e o José que ganharam apenas um presente cada um. Então, nós vamos escrever Kátia e José. Foram as 2 crianças que receberam a mesma quantidade. A próxima atividade. Observe o gráfico ao lado. O nome do gráfico é o resultado de um concurso. E eu tenho aqui no eixo vertical a pontuação e no eixo horizontal as salas que participaram desse concurso. Agora eu ainda tenho um outro detalhe nesse gráfico que eu quero que vocês observem bastante. Vocês viram que eu tenho aqui embaixo uma legenda que vai identificar que o amarelo aqui é a sala da Beth, o vermelho é a sala da Renata, o azul é a sala da Ana e o verde é a sala da Karina. E olhando assim por base, você já sabe, você consegue enxergar quem recebeu a maior pontuação. Só que não é isso que eu vou perguntar para vocês. Eu tenho algumas afirmativas aqui nessa tabela que vocês vão identificar se elas estão certas ou se elas estão erradas. Então, de acordo com a afirmativa, eu vou marcar certo ou errado. Vamos lá. A sala da Ana foi campeã do concurso? Qual que é a sala da Ana? Aqui na legenda vai me falar que a sala da Ana é a coluna azul. Foi a coluna que teve a maior pontuação? Sim. Então, essa afirmativa está correta. Vamos marcar aqui, está certo. Houve empate entre 2 salas? O que é o empate? Eles tiveram a mesma pontuação? No gráfico, vamos falar o seguinte: a sua coluna teve a mesma altura? Chegaram até a mesma pontuação? Vamos olhar no gráfico. Podemos perceber que cada um está chegando em um valor. Então, essa afirmativa está errada. As salas da Beth e da Renata conquistaram juntas 5 pontos? Então, vamos analisar Beth e Renata. A sala da Beth é a amarela e a da Renata é a vermelha. A sala da Beth está me falando que a coluna chegou até o 3 e a da Renata até o 2. 3 mais 2, 5. Aqui está
justamente falando que elas fizeram juntas 5 pontos. Então, está certo. A sala da Beth conquistou 2 pontos a menos que a sala da Ana, que foi a vencedora. Então, vamos ver, se a sala da vencedora teve 5, que foi a sala da Ana. Agora, eles estão perguntando se a sala da Beth, que é a coluna amarela, ela conquistou 2 pontos a menos? Bom, 5 menos 2 é igual a 3. Se a sala da Beth conquistou 3 pontos, a afirmativa está correta. A sala da Beth teve quantos pontos? 3. Então, a afirmativa está certa. A sala da Karina conseguiu a menor pontuação? Vamos olhar para o gráfico e ver quem teve menos pontos, se foi a sala da Karina. Qual das colunas alcançou a menor altura? Muito bem, a verde. Quem é a verde? Sala da Karina. Muito bem, então foi a que alcançou menor pontuação. A última, para a gente fechar com chave de ouro. A empresa de gelatina Mais Sabor fez uma pesquisa para saber os sabores preferidos de gelatina dos alunos da escola em que Diogo estuda. Confira o resultado no gráfico. Vamos analisar o gráfico. Eu tenho quantidade e os sabores. Preste atenção. E eu tenho ainda um outro dado que foi dividido entre a preferência das meninas e dos meninos. As meninas são as colunas vermelhas e os meninos as colunas azuis. Só para saber aí, vamos responder as perguntas que estamos aqui analisando os dados no gráfico. Letra A. Qual o sabor menos preferido pelas meninas? Então, qual a cor da coluna que nós vamos analisar? Vermelho. Muito bem. Então, vamos lá. O sabor menos preferido. Então, qual coluna vermelha ficou mais baixinha? Muito bem. A de abacaxi. E assim, estudantes, vocês vão analisando. Eu vou deixar esse desafio para vocês terminarem de analisar esse gráfico, porque aqui ainda tem 2 perguntas, mas hoje eu não vou responder para vocês, eu vou deixar esse desafio com vocês. E agora eu tenho algumas dicas preciosas para vocês hoje. Faça as atividades propostas. Como eu lancei um desafio para vocês, façam, realize, procure, pesquise. Não fique em dúvida. E é justamente essa nossa segunda dica para você hoje. Nunca fique em dúvida. Se não entendeu, pergunte, questione. Hoje nós temos vários canais de atendimento dos professores na plataforma. Tem os grupos do WhatsApp que cada sala às vezes organiza. Então, pesquise também, tem a internet, que é uma ferramenta aliada muito importante. E falando em internet, se você gostaria de assistir essa aula novamente, nós temos um canal bacana para indicar para vocês, que é o canal da SMED no YouTube. E toda a aula que aqui é transmitida, logo depois vai para o canal. Então, às vezes você quer pausar, voltar, assistir novamente, essa ferramenta vai ser uma aliada a você. E lembrando de não esquecer da plataforma. E para acessar a plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Beijinho no coração e até a próxima aula!